Boa noite a todos nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lope Villanueva. Desde já eu agradeço os inúmeras doações que recebo e continuo me ajudando nesta empreitada para a gravação de novos conteúdos. Inscreva-se neste canal. Eu gostaria de compartilhar com vocês algumas reflexões, não somente a respeito do ateísmo militante, como também o seu foco, por assim dizer, de ódio, que é o cristianismo. Nós sempre nos deparamos com alguns ateus fanáticos e revoltadinhos afirmando que a Bíblia não tem validade alguma, que a cristandade foi uma época de atraso, e assim sucessivamente. E inclusive fazendo juízos morais pesadíssimos sobre a história do cristianismo, e não somente do cristianismo, como também a história do judaísmo, em particular a história do Antigo Testamento. E nós observamos alguns ateus bradando que a Bíblia é imoral, que a Bíblia prega coisas absurdas e assim sucessivamente. Nós percebemos nessa retórica vários aspectos bastante problemáticos. Primeiro, porque esses ateus em geral são palpiteiros e ignorantes, que não conhecem as bases civilizacionais que foram fundamentadas no Ocidente. E podem ter certeza de uma coisa: o livro mais importante da nossa civilização, sem dúvida, é a Bíblia Sagrada. Ela serviu de inspiração ética, de inspiração moral, de inspiração filosófica, artística, literária, de boa parte do imaginário do que nós consideramos Ocidente, com todos os aspectos decadentes que hoje nós vivenciamos. E existe um outro aspecto que eu acho problemático no ateísmo, quando eles alardeiam falar sobre o bem, o mal, a justiça, a moral, o direito e assim sucessivamente. E aqui nós temos o calcanhar de Aquiles do pensamento ateísta, que, se por um lado eles adoram prejugar Deus pelo fato do mal existir, pelo fato de nós depararmos com muitas tragédias, sofrimento, caos e assim sucessivamente, no entanto, o ateísmo, longe de nos oferecer uma perspectiva moral de julgamento da religião, na verdade, o ateísmo é essencialmente, se não imoral, mas eu diria amoral. Qual é a diferença entre a imoralidade e a amoralidade? O imoral é aquele que transgride uma regra que nós captamos pela razão ou pela percepção da realidade. Um ladrão é imoral. Um homem que um homem que molesta uma criança é imoral, e assim sucessivamente. Mas o amoral tem um problema do fato de que ele não consegue basear seus conceitos de moralidade em coisa alguma. E aqui nós temos o problema sério do ateísmo. Sem dúvida, existem ateus que são extremamente decentes. Ateus que têm paradigmas morais bastante fortes, diga-se de passagem. No entanto, se vocês observarem bem, boa parte desses ateus, propriamente ditos, tem uma formação cristã ancestral, porque muitas de suas valorações são cristãs, ainda que os seus juízos e os seus princípios sejam fundamentados no materialismo e no ateísmo. Aqui nós temos um paradoxo interessante, se não uma contradição. Porque, primeiro, essas pessoas foram educadas como cristãs em grande parte. Os 10 mandamentos e assim sucessivamente. A questão da caridade, da piedade, da compaixão, da humanidade. Isso nos foi introduzido pelo cristianismo. Não foi introduzido por qualquer outra ideologia. E sim por uma religião. E o problema básico do ateísmo é esse. Porque por mais moral que seja um ateu, no entanto, ele nunca vai se embasar num princípio superior ou objetivo em que nós possamos confiar e nós possamos firmar. Eu observo pessoas que são ateias e que são até boas, só que elas têm um problema fatal. Porque elas partem de que o paradigma da bondade são elas próprias. Elas estabelecem os parâmetros daquilo que é bom. E para que essa bondade se degrade, é muito pouco. Eu diria que esse tipo de bondade é muito fácil de se degradar justamente porque não há princípios eternos, atemporais,
que possam realmente sujeitar o indivíduo a uma condição em que ele necessariamente tem que obedecer. Nenhum apelo à razão, nenhum apelo à convenção social, enfim, nenhum apelo ao voluntarismo humano realmente é capaz de justificar uma concepção moral transcendente e que seja de realidade objetiva. Por mais benévolo que possa parecer um ateu, ele continua agindo moralmente dentro de um sistema de ideias, dentro de um sistema filosófico que naturalmente é amoral, ou seja, que no fundo, se o ateísmo for aplicado em seus esquemas mentais mais extremos, todo sentido moral perde a sua razão de ser. Qual é a justificativa moral para julgar certas coisas que para nós são repugnantes? E eu seria mais ousado em dizer, é interessante que alguns aventureiros comecem a dizer que Deus é mau, que se Deus existe, porque existe o mal no mundo, e portanto se o mal existe, logo Deus não existe. Aqui nós temos contradições lógicas gravíssimas. Primeiro, para afirmar a ideia do mal, é preciso também afirmar a natureza do bem. Da feita que Deus é excluído dentro do plano metafísico, logo não há razão para falar de bem e mal. Porque bem e mal são conceitos metafísicos que partem de uma transcendência, ou partem de princípios que são ordenadores do universo, da realidade, dos juízos morais dos homens, etc. E eu seria mais ousado em dizer que mesmo o racionalismo, mesmo a tentativa que os ateus tentam justificar qualquer pressuposição moral baseado apenas nos critérios da razão, ainda assim vão andar em círculos. Porque se nós basearmos apenas a moral numa justificativa lógico-racional baseada em mera conveniência, nós cairemos no utilitarismo. A razão cairá no utilitarismo. Então, eu digo, sem sombra de dúvida, que todos os sistemas filosóficos baseados no ateísmo são amorais. Por quê? Porque na prática eles preconizam um indiferentismo moral total. E por quê? Porque não há fundamento objetivo para afirmar uma ideia absoluta de moralidade. E todos os ateus que eu conheço que gostam de julgar Deus, gostam de julgar a humanidade, o mundo teve escravidão, o mundo teve miséria, teve genocídio, teve não sei o que, blá blá blá. Todo esse pessoal que faz um julgamento moral extremamente rigoroso sobre a maldade humana e sobre a maldade do mundo é o mesmo tipo de gente que diz que a moral é relativa. Ora, se a moral é relativa, então não há nenhum pré-julgamento absoluto sobre o genocídio. Não há nenhum pré-julgamento absoluto sobre o mal. Porque o mal sempre será algo atuante e mais. Até a dimensão do bem e do mal perde sentido justamente porque a metafísica do ateísmo, se é que podemos dizer assim, ou seja, a estrutura do pensamento ateísta no âmbito dos seus fundamentos, é pressupor que a humanidade, como a natureza, se é que podemos dizer assim, no caso, as coisas existentes no cosmos, são apenas elementos casuísticos. E logo, se são elementos casuísticos, não cabe discutirmos a realidade do bem e do mal, já que tudo é apenas acaso. E tudo é apenas mero acontecimento que não vai fazer menor diferença para o plano, entre aspas, da natureza. Só que existe um problema, a natureza não faz juízo de valor. A natureza, propriamente dita, é uma abstração na retórica deles. Há aqui um componente de até divinizar o que nós chamamos de natureza, ou divinizar a matéria, ou divinizar, sei lá, o casuísmo. No final das contas, os ateus nos brindam com um Deus que é muito mais arbitrário do que o Deus do Antigo Testamento, se é que podemos dizer assim, já que eles adoram falar que Deus mandou matar povos inteiros, Deus mandou fazer isso e aquilo, Deus é um psicopata, Deus é não sei o que, blá blá blá. Mas sim, mas em relação ao quê? Se vocês não têm postulados absolutos para afirmar um juízo moral, e partindo da pressuposição de que se Deus não existe, também não existe nenhum tipo de bem que possa ser referendado como um elemento de ordem do universo, então logo a discussão sobre o bem e o mal dentro da cosmovisão ateísta perde a sua razão de ser. Como também
qualquer ateu que possa alardear um juízo moral superior, até mesmo contra Deus, diga-se de passagem, resta saber qual é o fundamento pelo qual ele pode alardear que exista uma moral superior. E na prática, nós percebemos a amoralidade do ateísmo, ou seja, o indiferentismo moral do ateísmo. Todos eles fazem pré-julgamentos capciosos sobre o cristianismo, e é interessante que eles usam de premissas que foram desenvolvidas dentro da moral cristã. Isso é o mais interessante. Quando nós observamos aquele ateu indignado porque uma criança foi, sei lá, molestada. Ah, porque Deus não fez nada e não sei o que, esse tipo de coisa. Ora, mas o juízo condenatório contra a violência praticada pelos fortes contra os fracos é basicamente uma concepção cristã. Foi desenvolvida a partir de fundamentação cristã. E por que isso? Porque essas pessoas não percebem que os seus julgamentos morais são baseados num critério de hierarquização de ações humanas, como também em postulados que colocam o ser humano como o centro da criação. Então, na prática, eles acabam caindo numa contradição justamente porque eles tentam pensar como cristãos dentro de questionamentos que só existem na cosmovisão cristã e na filosofia cristã, ao mesmo tempo que querem implantar uma metafísica, ou seja, uma estrutura da realidade dentro de fundamentos onde Deus não existe e que o que nos resta é tão somente o caos, os acidentes e os casuísmos. Então há um problema de julgamento deles. Eu estava vendo um vídeo de um sujeito que o pessoal acha que ele é inteligente, isso que eu fico mais perplexo. Bom, mas se no Brasil o Pablo Marçal se sai como um conservador, eu não esperaria nada de diferente se um bando de ateus idiotas começassem a falar que, sei lá, que o cristianismo é uma coisa que pode ser jogada na lata do lixo. Mas tem um sujeito que foi até pastor protestante, um tal de Jason Ferrer, que o pessoal acha inteligente, cara. Eu não acredito naquilo. Sinceramente, eu fico vendo aquilo. É um conjunto de banalidades pseudo-filosóficas que já foram respondidas há pelo menos uns 2000 anos. Pensem, por exemplo, num homem como Santo Agostinho. Santo Agostinho viveu numa época muito difícil na história da Europa, que foi a desagregação completa do Império Romano. O que os europeus, podemos dizer, né? Claro que embora o conceito de Europa seja moderno, mas existia um continente chamado Europa. E isso porque Santo Agostinho nem europeu era africano. Ele era do norte da África. Mas enfim, vamos lá. Mas este homem testemunhou coisas que talvez muitos ateus não suportariam viver. Ele viu a derrocada de uma civilização, ele viu a derrocada de um mundo, que é o mundo clássico, que é o mundo do Império Romano. E para aquelas pessoas foi uma época de profunda angústia, como também uma época de guerras, uma época de instabilidade, uma época que as pessoas não saberiam nem como pensar no futuro. Então vejam que os dramas humanos, pelos quais muitos grandes sábios vivenciaram, como Santo Agostinho e outros grandes escritores, cristãos e não cristãos, tá? Aí vem uns bacaninhas de YouTube fazendo pré-julgamento sobre coisas que, comparadas ao sofrimento dessas pessoas, são questões mínimas. São questões até supérfluas. São questionamentos bobos. Então, em épocas de grandes tragédias históricas, nós tivemos grandes filósofos que fizeram as perguntas certas e buscaram as respostas certas. E eu vejo que o ateísmo não consegue fazer isso. O ateísmo é um bug. Ele é, na verdade, um curto-circuito da filosofia. Porque para responder o problema do silêncio de Deus aparente, eles acreditam piamente que nós vivemos num universo que não tem sentido. Observe uma coisa interessante. Quem vê a natureza agindo,
Quem vê a ordem das coisas, para o ateu, essa ordem é uma coisa que surgiu por geração espontânea. Surgiu a partir do nada. Claro que nós cristãos acreditamos que de fato o mundo surgiu ex nihilo, mas foi criado por uma inteligência divina e que ordena esse universo, mesmo com todas as desordens aparentes que nos incomodam. Claro que eu não vou explicar aqui a questão da teologia, pecado original, sim, não vou me delongar nisso, mas eu vou tocar na questão da ordem. Para resolver os problemas de uma desordem aparente dentro da ordem, os ateus pregam a desordem total, o caos total, a anarquia total. Então, todos os juízos valorativos que eles criam, seja contra a religião cristã, seja contra Deus, seja contra a escravidão, seja contra qualquer coisa do passado, já tem o defeito de que a perspectiva moral deles é casuística. Então, logo, não existe objetividade moral. E se não existe objetividade moral, logo não tem razão alguma para o justificar ou então para o criticar certas ações do passado ou certas ações do presente, porque tudo é mera questão de opinião, tudo é mera questão de satisfação psicológica. E mesmo assim, eu diria, sendo ousado, que a ideia do bem e do mal só tem sentido onde há Deus. Onde não há Deus, não tem sentido essa discussão. Dentro da perspectiva materialista e também da perspectiva ateia, bem e o mal, verdade e mentira, justiça e injustiça, enfim, as questões éticas e morais simplesmente não tem razão de ser, não tem razão de discussão. É simplesmente um capricho das pessoas. Ou é um capricho das convenções sociais. Então, se a realidade do cosmos é naturalmente arbitrária, segundo eles, então a natureza moral também é arbitrária. E o pior de tudo é esse pessoal achar que nós nos libertamos de Deus. Eles adoram falar isso. Ah, porque a religião é manipuladora, porque a religião é promovida por gente que quer dominar outras pessoas excessivamente, blá blá blá, e não sei o que. Parece assim a revolta pueril contra os pais, sabe? Aquele adolescente que quer a sua vida independente, mas não tem maturidade para tanto, e ele acha que vai compensar sua maturidade se livrando dos pais. Não que o adolescente não tenha que buscar os seus próprios meios e a sua própria maturidade. Não estou questionando isso. Mas também não precisa se rebelar com aquilo que deu origem, que são seus próprios pais. O mesmo caso é o ateísmo. O ateísmo é uma ideologia de adolescentes. Então não caio no conto do vigário desses Jason Ferrer, Antônio Miranda e outros palhaços que, embora falem mal de Deus e tentem negar a Deus, eles não vivem de outra coisa. É 24 horas por dia falando mal de Deus. Ou seja, eles não esquecem de Deus. E eles não esquecem por uma razão muito simples. Porque Deus virou uma mercadoria para eles baterem. Já que existe um público revoltado, um público histérico, um público que foi educado com ressentimento contra Deus ou contra a religião cristã, então logo isso tem público e, portanto, tendo público, evidentemente que eles transformam isso numa mercadoria. Aí isso sem prejuízo dos seus livrecos horrorosos, que com certeza deixaram o Vaticano assustado, claro. Imagina, Ratzinger, o que é Ratzinger? Joseph Ratzinger. O que é Hans Urs von Balthasar? O que é Henri de Lubac? O que é Garrigou Lagrange? Sei lá, o que é Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho, perto do Jason Ferrer? Meu Deus do céu, acabou com a teologia, acabou. E isso sem prejuízo, evidentemente, do Antônio Miranda. O que são os estudiosos católicos perto deste palhaço aí, deste playboyzinho de periferia que praticamente se tornou uma espécie de proxeneta da religião cristã, né? Ou então do ateísmo, porque esse pessoal só vive de dinheiro, de pix, né? Veja, eu não sou contra uma pessoa ser remunerada por criar conteúdo, tá? Mas que pelo menos crie conteúdo decente, não conteúdo fraudulento, conteúdo filosoficamente ruim, conteúdo que só serve mesmo para adolescente. Então, só para finalizar, o ateísmo
é a moral, por natureza filosófica. Segundo ponto, por mais generoso que seja este ateu, ele sempre terá um problema de justificar a própria bondade, justamente porque não há fundamentação filosófica coerente para ele justificar o que ele possa chamar de generosidade. E eu posso dizer que muitos ateus, por mais que eles sejam generosos, em geral eles o são por causa de uma educação cristã ancestral. Porque se eles não tivessem essa educação, o nível de vaidade deles ou o nível de individualismo deles poderia inclusive contaminar esse lado aparentemente caridoso e generoso que foi inoculado pela fé cristã. E mais além, quando Deus deixa de ser o condutor das sociedades, só resta o próprio indivíduo como condutor. E aqui nós temos um grande problema, porque nós não podemos estabelecer os próprios padrões de moral. Justamente porque nós não somos referência em nós mesmos. Nós vivemos numa ordem preexistente. E se a questão ética depender apenas da minha opinião, ou do meu desejo, ou da minha satisfação, então logo essa opinião moral não vale absolutamente nada. Ou então eu posso simplesmente manipular essa moral conforme minhas conveniências. Aqui nós cairemos também no utilitarismo moral. E esse que é o grande problema dos ateus. Observe uma coisa que eu já fiz até um desafio desse pessoal que diz que os homens não são especiais no âmbito da realidade natural. É como se de repente, fazendo uma inversão, não somente de valores, mas de hierarquizações, é como se o homem fosse um animalzinho melhorado. E mais além, como eles perdem o senso hierárquico de algo que é superior e inferior, muitas vezes eles usam os próprios animais como um parâmetro absoluto contra o homem. Como se o homem tivesse que equivaler justamente a seres que são inferiores em intelecto, em vontade, etc. Então o homem faz toda a diferença na natureza, mas no entanto, claro, ele só faz essa diferença se ele tiver o quê? Um caráter existencial especial. Como eles demolem esse caráter, como eles demolem o próprio sentido da existência humana, então resta realmente você ser equiparado a uma vaca, ser equiparado a uma barata, ser equiparado, sei lá, a um mosquito da dengue e assim sucessivamente. Perceberam o problema dos ateus? Você que é ateu está me ouvindo agora. Você pode ser a melhor pessoa do mundo, ou pelo menos se achar como tal. Eu tenho certeza que você nunca será um santo católico, porque esses aí realmente superaram a escala da caritas, da caridade. E a caridade é uma virtude teologal, é um elemento dado por Deus, não é somente você. Porque a bondade natural, sem dúvida, é limitada perto da bondade junto com a graça. Ou com a caritas, junto com a graça. Então logo, eu digo, você ateu, generoso, bondoso, que questiona os males do mundo, você deve repensar o fato de que a sua metafísica propriamente dita, ou seja, sua estrutura filosófica, os seus princípios, seus fundamentos pelos quais você acredita que o mundo é assim, sem Deus, você não consegue responder nenhuma das questões que são claramente respondidas pela fé cristã. O aspecto da ordem, o aspecto da moral, o aspecto da justiça, o aspecto do direito e o aspecto da finalidade da vida humana. No final das contas, você vai acabar acreditando que realmente você é tão existente quanto um mosquito da dengue, quanto um cavalo, quanto uma vaca, uma galinha, etc. E quando nós observarmos que esse rebaixamento afetará no plano moral também, claro, porque quando essas pessoas começam a crer que nós temos que fundamentar uma cultura em que o homem é diminuído, em que o homem é dessacralizado, em que o homem simplesmente é apenas um átomo perto do cosmos, então logo vocês podem ter certeza de uma coisa: nós não teremos apenas um declínio filosófico, mas teremos acima de tudo um declínio moral do ser humano. Se você acha que você é um bicho melhorado.
e não um filho de Deus, uma criatura de Deus. Então logo, só resta mesmo você ser tratado pior do que merda. E é o que vai acontecer se um dia o ateísmo vingar no seu elemento predominante. Então, meus amigos, até a próxima.